Empresas inovadoras do Amazonas reduziram impactos ambientais entre 2015 e 2017. Ministério Público Federal recomenda ao UFAM medidas para evitar irregularidades em processo seletivo dos programas de residência. Interrupção de energia elétrica afetará o abastecimento de água tratada no domingo. Bairros das zonas leste e oeste serão os mais atingidos. Prêmio da Loto Fácil sai para 8 apostadores. Nacional de Manaus anuncia contratações para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. INSS prorroga antecipação do BPC e auxílio doença até 31 de outubro. Brasil ultrapassa a marca de 1,5 milhão de pessoas infectadas pelo coronavírus. IBGE mostra 83,5 milhões de ocupados na segunda semana de junho. Polícia Civil prende pastor evangélico que abusou sexualmente de uma criança e de um adolescente. O Jornal da Manhã está começando agora, 5h49. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Instituto Climatempo está prevendo para hoje temperatura máxima de 32 graus centígrados. Nublado a parcialmente nublado, com 80% de probabilidade de chover, 8 milímetros. No momento, a temperatura está na marca dos 24 graus e a umidade relativa do ar está em 85%. Hoje é sábado, 4 de julho, dia de Santa Isabel de Portugal e dia do cooperativismo. Chegamos aos 185 dias do ano e faltam agora 181 para terminar 2020. Esta é a edição de número 44.756 do Jornal da Manhã. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Juricaba estão abertos para pousos e decolagens. Registros históricos. O que aconteceu nesta data? Os Estados Unidos proclamavam sua independência e o direito do homem em 1776. Tinha início em 1853 a Guerra da Crimeia. Santos Dumont sobrevoava Paris no balão Brasil em 1898. Nascia em 1927 a atriz italiana Gina Lollobrigida. As Filipinas proclamavam sua república em 1937. A Espanha previa a restauração da monarquia após a morte de Franco em 1947. Morre em 1948 o escritor e editor defensor da causa do petróleo brasileiro Monteiro Lobato. A Alemanha conquistava a Copa do Mundo de Futebol em 1954. Agora 5h51 em Manaus. Local. A partir da próxima segunda-feira, as 13 unidades de pronto atendimento ao cidadão PAC, espalhadas pela capital e pelo interior do Amazonas, passarão a atender em horário diferenciado, com funcionamento a partir das 9 horas. A determinação é do governo do estado em razão da pandemia do novo coronavírus do Covid-19. As atividades do núcleo PCD da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, também terão as mesmas mudanças. Com a medida, segundo o secretário William Abreu, titular da SEJUSC, o funcionamento será das 9 às 17 horas na capital e das 9 às 14 horas no interior, sem alteração nos serviços oferecidos. As ações de segurança, tais como o distanciamento entre as cadeiras, medição de temperatura e distribuição de álcool em gel, também vão permanecer para todos os usuários. As atividades no núcleo PCD da SEJUSC, que funciona na Rua Salvador, bairro de Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus, seguirão o mesmo horário dos parques para atendimento ao público PCD e idosos, das 9 às 17 horas. As unidades do PAC reabriram na última segunda-feira, dia 29, para a população de todo o estado e estão seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, OMS. As atividades estavam paralisadas desde o dia 18 de março, após decreto governamental. 5h53 em Manaus. A DAF empossa aprovados em concurso público.
O governo do Amazonas, por meio da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado, ADAF, deu posse ontem a 52 aprovados no concurso público do órgão. Ao todo, 134 nomeados serão empossados para assumir cargos no quadro efetivo da ADAF. Na próxima quarta-feira, dia 8, e no dia 13 de julho, os demais candidatos tomarão posse em seus cargos. Os nomeados por meio do decreto governamental assinado por Wilson Lima em março assumirão cargos para fiscais agropecuários nas especialidades de médicos veterinários e engenheiros agrônomos. Engenheiro florestal, contador, analista de rede, administrador e jornalista também farão parte do quadro efetivo da agência. No nível médio técnico, os cargos são de técnico em fiscalização agropecuária, agente de fiscalização agropecuária e assistente técnico. Para o nível fundamental, os cargos contemplam auxiliares de fiscalização agropecuária, motoristas fluviais e terrestres. Para o diretor-presidente da ADAF, Alexandre Araújo, a posse dos novos servidores da agência representa o fortalecimento do quadro técnico das unidades locais de sanidade animal e vegetal, USAVs, da ADAF no interior, e a ampliação da oferta dos serviços da agência aos produtores rurais. Os novos servidores da ADAF estarão atuando na promoção da saúde animal, da saúde vegetal, na inspeção de produtos agropecuários, no cadastro de revendas de agrotóxicos e fiscalização de agrotóxicos, fazendo com que esse nosso serviço seja fortalecido, principalmente no que diz respeito à certificação sanitária dos produtos da nossa agropecuária. Os aprovados no concurso público atuarão em 40 municípios distribuídos entre a central da ADAF em Manaus, as USAVs no interior e nas barreiras de vigilância agropecuária. O técnico em fiscalização agropecuária e representante dos aprovados, Ideus Costa Nunes, destacou a alegria em fazer parte do quadro da agência e contribuir com a defesa agropecuária e florestal do Amazonas. Sentimento também de compromisso para com o estado do Amazonas e o governador também, Wilson Lima, que nos deu essa oportunidade nesse momento. A questão do TAG nos convocou, então aqui estamos prontos e com esse sentimento de agradecimento para com todos aqueles que contribuíram para o nosso chamamento. Os aprovados no concurso da ADAF serão lotados nos municípios de Canutama, Lábrea, Apuí, Manicoré, Novo Aripuanã, Altazes, Barreirinha, Codajás, Itacoatiara, Urucará, Urucurituba, Amaturá, Anamã, Boca do Acre, Borba, Envira, Ipixuna, Itamaraty, Japurá, Juruá, Jutaí, Nhamundá, Pauini, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Atumã, Tabatinga, Tefé, Manaus, Humaitá, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Careiro Castanho, Coari, Eirunepé, Fonte Boa, Guajará, Nova Olinda do Norte e Manacapuru. 5h56 em Manaus, agora 5h57. Nosso bom dia aos nossos ouvintes lá no Parque São Pedro, no Rio Preto da Eva, que estão na escuta do nosso jornal, também em Anuri e em Codajás e Anamã. A Fundação Alfredo da Mata divulga o resultado final da seleção de bolsistas para o Programa de Iniciação Científica, o PAIC, para o biênio 2020-2021. No total foram 130 candidatos, número recorde de inscritos desde que o programa foi implantado na FUAM em 2008. Apesar da pandemia e das dificuldades que esta situação nos impôs, ainda assim tivemos 130 candidatos inscritos, uma prova de que estamos num bom caminho, comemorou a diretora de Ensino e Pesquisa da FUAM, Valderiza Pedrosa. Com a divulgação do resultado final, os 15 aprovados deverão comparecer à FUAM, na Diretoria de Ensino e Pesquisa, no dia 6 de julho, no horário das 8 às 12 horas, para assinar o formulário do plano de atividade do bolsista. Este documento deve ser preenchido online do cadastro pessoal do bolsista no site do Banco de Pesquisadores da FAPEAM, o SIG FAPEAM, para então assinar o termo de compromisso e responsabilidade do bolsista.
A coordenação do Sistema Penitenciário, o COSIP, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, dispõe de novo canal de comunicação com o público em geral. A novidade é voltada para o atendimento de demandas administrativas no âmbito prisional. A partir de agora, o contato deve ser feito pelo número 99287-9255. Vamos repetir, 99287-9255, de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas. Segundo o coordenador da COSIP, Major Renan Carvalho, o atendimento institucional é dirigido a parentes de internos do sistema prisional, advogados, defensores públicos e demais órgãos de justiça e cidadania. Por meio do novo canal, os interessados podem obter informações sobre transferências de internos, recambiamento de detentos, escoltas, audiências, localização do interno dentro do sistema, visitas presenciais e virtuais, parlatórios, dentre outros. Também estão ligados na difusora o Jucimar e toda a família dele lá em Coari. O pessoal de Novo Aripuanã também está na escuta do Jornal da Manhã. E o nosso muito obrigado aos nossos ouvintes lá em Curitiba, no estado do Paraná. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVSAM, participa neste sábado do Dia de Cooperar 2020, o Dia C 2020, para orientar a população sobre a prevenção a doenças. O evento é realizado pelo Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Amazonas, o sistema OCBAM, e ocorre este ano pelo canal do Somoscope, na internet, devido à pandemia da Covid-19. Segundo a gerente do Núcleo de Educação em Saúde da FVSM, Amanda Andion, a data segue o calendário internacional, ocorrendo sempre no primeiro sábado de julho, com a finalidade de celebrar o cooperativismo. Ainda destaca Amanda que a FVS, que tem esse caráter de estimular boas práticas de saúde e prevenção a doenças, encontra na ação mais uma oportunidade de amplificar essas práticas de educação em saúde. Diante do seminário de pandemia da Covid, ou do cenário de pandemia da Covid-19 no mundo e no Amazonas, definimos como tema a importante prática de higienização de mãos para a prevenção de doenças, entre elas o novo coronavírus, destacou. Agora 6h04 em Manaus, vamos até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Muito bem, Eduardo. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação do município, a SEMED, faz a entrega de mais uma escola nova no ramal Água Branca e também inaugura a ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manuel Urbano. O prefeito Beto D'Angelo, acompanhado do secretário de Educação José Carlos Amaral, realizou na manhã de ontem a entrega da ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manuel Urbano, que agora passará a ter 14 salas de aula e irá atender mais de 900 alunos, tornando-se assim a maior unidade escolar da rede municipal de ensino. O prefeito também fez a entrega de uma escola nova em Alvenaria, no ramal Água Branca, para suprir as necessidades da comunidade e substituir a antiga estrutura que estava em péssimas condições e trazia insegurança para os alunos. Durante a pandemia, o setor de educação foi um dos mais atingidos. Mesmo assim, as atividades internas não paralisaram, como explica o secretário José Carlos Amaral, da Educação do município. Bom, Zegdeg, realmente, com a paralisação das aulas, a secretaria não parou. Foram 3 meses praticamente de planejamento de como seria o retorno, como seria a volta às aulas, a volta das atividades. E nós fizemos todo um planejamento, todo um preparo de materiais, protocolos que vão ser utilizados nesse retorno, entre meios de prevenção, equipamentos que vão existir nas escolas, como os totens, né, que já foi colocado na mídia, máscaras, álcool em gel. Além disso, a questão pedagógica. Nós já voltamos, na verdade, com as atividades remotas. Todos os alunos da rede, quase 17 mil alunos, receberam em suas casas as atividades para que eles possam desenvolver em casa. Os professores vão fazer a correção, fazer as avaliações, para que não haja um prejuízo tão grande durante o ano letivo. Ainda na manhã de ontem, o secretário reuniu com todos os gestores e secretários da Zona Rural para capacitação e realização dos protocolos baseados no protocolo do Ministério da Educação e Ministério da Saúde. José Carlos Amaral falou ainda do possível retorno às aulas. De acordo com o nosso planejamento,
as atividades escolares presenciais estão planejadas para serem colocadas em prática a partir do dia 13 de agosto. Nós iremos voltar uma parte dos alunos, só o Fundamental 2, e depois de 30 dias o Fundamental 1 e 30 dias depois a Educação Infantil. Porque tem que ser gradativo esse retorno, até porque nós temos que ter muito cuidado, todos os procedimentos de cuidado têm que ser tomados, e aí gradativamente obedecendo também o distanciamento dentro de sala de aula, que é uma exigência do Ministério da Saúde, e aí nós vamos tomar todos os cuidados, a precaução, para que não haja nenhum problema nesse retorno, mas o planejamento já está tudo pronto, com toda a estrutura pedagógica empenhada nesse sentido de trazer o melhor para o aluno com segurança e de uma forma bem planejada, onde os professores, alunos, funcionários, todos estejam seguros nessa realidade que nós temos que enfrentar agora com essa pandemia que aconteceu em todo o mundo. Para o professor Raimundo Conde, que acompanha todas as atividades da educação do município, investir na educação é priorizar um futuro promissor para as crianças manacapurenses em diversas comunidades. Hoje vivemos uma realidade de cuidados e carinho com a educação. Fico muito feliz por ter participado da entrega de mais 7 salas de aula na Escola Manuel Urbano e da inauguração de mais uma escola nova no Água Branca. Finalizou. 6h08. Tivemos problemas aí com a comunicação telefônica com a nossa unidade lá de Manacapuru, o Alberto Zegdeg. E tem um recado aqui para o prefeito de Iranduba. Os moradores lá do quilômetro 19, lá da M070, no ramal da Ponte Preta, estão pedindo que a prefeitura passe uma máquina, jogue uma pissarra no ramal, porque está quase intransitável, cheio de buraco, de poças de lama, o que impede o tráfego de veículos, de caminhonetes transportando a produção local. Nosso bom dia também para toda a equipe de profissionais e todos os pacientes do HUGV que estão na escuta do Jornal da Manhã. Estamos falando do 5º andar que está em peso ouvindo o Jornal da Manhã. Nosso bom dia também para Novo Airão. A Amazonas Energia continua trabalhando para o desenvolvimento do interior do estado. As obras de implantação da subestação Itacoatiara de 138/13,8 kV seguem avançadas com 87% de conclusão. A construção desta nova subestação é mais um marco da distribuição de energia no interior do estado que permitirá a interligação do município de Itacoatiara ao SIM. A subestação Itacoatiara contará com a instalação de 2 transformadores de 40 MVA, o que trará maior confiabilidade no fornecimento de energia para Itacoatiara, oferecendo uma grande oportunidade de crescimento para essa localidade e seus habitantes. A funcionalidade da nova subestação trará uma redução de custo mensal com o consumo de óleo diesel em cerca de R$15.151.067 mais 2 centavos, uma vez que a subestação estará integrada ao SIM, não havendo mais a necessidade de custos com usina termoelétrica na localidade. Pensando no futuro desenvolvimento socioeconômico de Itacoatiara, o deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, que é membro titular da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento da Assembleia Legislativa do Estado, formalizou o expediente ao secretário da CEINFRA, engenheiro Carlos Henrique Lima, solicitando a inclusão dos ramais e vicinais do município na programação de execução de obras para facilitar o escoamento da produção agrícola das comunidades rurais para os grandes centros. De acordo com o Cabo Maciel, a CEINFRA planeja para os anos de 2020 e 2021 realizar obras e serviços de recuperação e implantação de mais de 263,7 quilômetros de ramais na região metropolitana e no interior do estado. Agora 6h10 em Manaus. O Centro de Serviços Compartilhados CSC-AM lançou ontem o edital CC número 015/2020 que visa contratar empresa especializada em serviços técnicos de engenharia para a elaboração de projetos básicos e executivos de edificações com infraestrutura no estado do Amazonas. O certame, na modalidade concorrência, está previsto para ocorrer no dia 18 de agosto, às 8h30, pelo horário local, na sede do CSC, na Avenida de Djalma Batista, 346, primeiro andar, bairro da Chapada, zona centro-sul de Manaus, seguindo as orientações do Ministério da Saúde para a prevenção contra o novo coronavírus. As empresas interessadas em participar da licitação podem acessar gratuitamente o edital CC número 015/2020 e seus respectivos anexos por meio do site do CSC no www.csc.am.gov.br/portal/licitação ou podem solicitar cópias diretamente no CSC.
Mais de 5 mil moradores no perímetro urbano do município de Apuí, distante 453 quilômetros em linha reta de Manaus, serão beneficiados com a ampliação do sistema de captação e abastecimento de água. A obra está sendo executada pelo governo do estado por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA. Com previsão de entrega até o fim deste ano de 2020, a obra apresenta um percentual de 80% de execução. O governo do estado está investindo 4,2 milhões na ampliação da rede de distribuição de água em Apuí. A obra compreende a implantação do processo completo, ou seja, desde a captação, tratamento, reservação, distribuição, até o abastecimento das residências, com o fornecimento gratuito do kit cavalete e do hidrômetro. 6:12. Os mais de 11 mil professores que atuam na rede de ensino da Prefeitura de Manaus serão submetidos a testes contra o Covid-19. A medida pioneira na esfera educacional faz parte do protocolo de retorno às aulas da Secretaria Municipal de Educação, CEMED, ainda com data a ser definida. Um grupo de trabalho criado para organizar protocolos de segurança no retorno às atividades educacionais presenciais conta com integrantes das áreas de saúde, assistência e educação e serão responsáveis por fazer o monitoramento epidemiológico. O projeto de retorno às aulas presenciais, nós estamos trabalhando ele na CEMED de modo muito intersetorial, com a participação de diferentes outros setores da Prefeitura, mas especialmente com a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Um dos eixos mais importantes é o do cuidado, o cuidado que a gente tem que ter entre nós, com os familiares dos nossos alunos, com os nossos alunos, mas especialmente com os nossos professores, para dar encaminhamento já preparando para o cumprimento desse eixo do acolhimento e do cuidado. Nós contamos com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde para realizar o teste dos nossos mais de 13 mil servidores ativos da Secretaria Municipal de Educação e nossos mais de 11 mil professores da rede que estão ativos hoje. Essa semana nós concluímos a primeira etapa da vacinação da sede e a partir da próxima semana já começa o atendimento nas UBSs, nos distritos, para os demais servidores lotados em escolas e nas nossas divisões distritais zonais. Então, é um momento bastante importante. Isso mostra também a liderança do prefeito Arthur, que vem comandando de modo muito atuante o enfrentamento dessa grave pandemia. E nós mostramos na Secretaria Municipal de Educação que fazer educação é muito mais do que transmitir conteúdo. É, sobretudo, cuidarmos uns dos outros e garantir a valorização e o respeito aos nossos profissionais mais importantes do fazer educacional, que são os nossos professores. Nós ouvimos a secretária Kátia Schweikart, titular da CEMED. A estratégia se iniciou nesta semana com a testagem em servidores que atuam na sede da CEMED Manaus. A expectativa é de que até esta sexta-feira mais de 1.200 profissionais fossem testados. A testagem acontece em 12 unidades básicas de saúde, UBSs, da Secretaria Municipal de Saúde e Ciência, e seguirá ao longo dos próximos dias. O secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, classificou a ação como muito importante para a segurança dos alunos. Essa parceria entre a Ciência e a CEMED possibilita a testagem em todos os professores, merendeiras e servidores que atenderão os alunos na rede municipal de ensino de Manaus. A testagem dá segurança para que a educação municipal retorne às aulas cumprindo todos os protocolos estabelecidos pela vigilância epidemiológica, bem como a atenção dada a este período de pandemia pelo prefeito Arthur Virgílio Neto. O Ministério Público Federal emitiu recomendação para que os processos seletivos promovidos para a ocupação de vagas nos programas de residência multiprofissional e uniprofissional da Universidade Federal do Amazonas observem os princípios da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal. A recomendação é direcionada ao pró-reitor de pesquisa e pós-graduação e à coordenadora da Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde, ambos da UFAM, especialmente para a adoção de medidas relacionadas à publicidade dos certames, aos critérios do processo seletivo, à aplicação das provas, aos recursos apresentados e à publicidade dos inscritos, gabaritos e resultados. A recomendação
é resultado da constatação de inadequações na execução do processo seletivo de candidatos para ingresso no primeiro semestre de 2020 do Programa de Residência Multiprofissional e Uniprofissional da UFAM, oferecido no Hospital Universitário Getúlio Vargas, o HUGV. No documento, o Ministério Público Federal indica que editais, portarias, avisos, comunicados e quaisquer outros expedientes relacionados a processo seletivo sejam veiculados conjuntamente em sites da instituição, em link de fácil localização pelos candidatos e demais interessados e em diários oficiais. 6:17 em Manaus. Na próxima segunda-feira, o Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas, TCAM, julgará 32 processos em sua 20ª sessão ordinária, a 13ª sessão virtual. A sessão ocorrerá em plenário virtual a partir das 10 horas, com transmissão pelas redes sociais do Tribunal, pelo YouTube, Facebook, Instagram e interpretação simultânea em Libras. Dentre os processos que serão apreciados, 9 são referentes a recursos de revisão e ordinário. Serão analisados ainda 2 termos de ajustamento de gestão para gestores da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino SEDUC. Os membros do Pleno julgarão também 13 prestações de contas de gestores e ex-gestores da administração direta e indireta do Estado. É o caso do prefeito de Tonantins, Lázaro de Souza Martins, que terá suas contas em 2018 apreciadas. Raimunda Gomes Pinheiro, ex-diretora do Serviço de Pronto Atendimento São Raimundo da gestão em 2017. E da ex-diretora da Fundação de Medicina Tropical Deusa Maria Rosário. Presidida pelo conselheiro Josué Filho, a primeira Câmara do TCAM se unirá às 9 horas para julgar 91 processos. Entre 2015 e 2017, 243 ou 60,7% das 417 empresas inovadoras do Amazonas introduziram mudanças de produto ou processo que ocasionaram impactos ambientais positivos. É o que revela o módulo Sustentabilidade e Inovação Ambiental da Pesquisa e Inovação 2017, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. Se por um lado, a reciclagem de resíduos, águas residuais ou materiais para venda e ou reutilização foi a categoria de impacto ambiental alto ou médio mais observada, apontada por 45,05% das empresas eco-inovadoras. Por outro lado, apenas 10,2% dessas empresas informaram a substituição de energia proveniente de combustíveis fósseis por fontes de energia renováveis como impacto alto ou médio ocasionado. Entre os fatores que contribuíram para a decisão das empresas do Amazonas em introduzir inovações que gerassem benefícios ambientais, destacaram-se melhorar a reputação, 80,6%, adequar-se às normas ambientais existentes, 79,4%, e os elevados custos de produção, 75%. Em contrapartida, a disponibilidade de apoio governamental, subsídios ou outros incentivos para inovação ambiental foi o fator motivador menos frequente, com 12,2%. 6:19. Devido a uma solicitação da Amazonas Energia, que precisará realizar serviços na rede elétrica nas proximidades da estação de tratamento de água da Ponta das Lajes, a concessionária Águas de Manaus informa que será necessário interromper a produção e distribuição de água tratada no local, responsável por abastecer partes da Zona Norte e a Zona Leste da cidade, na manhã deste domingo, dia 5 de julho. A ETA da Ponta das Lajes ficará sem energia elétrica entre 7 e 11 horas. Por conta disso, bairros das zonas Leste e Norte vão apresentar oscilações no abastecimento de água ao longo do domingo. O fornecimento de água tratada começará a ser normalizado gradativamente assim que a energia for restabelecida. A previsão é que o abastecimento na região afetada esteja normalizado em até 24 horas após a conclusão do serviço por parte da Amazonas Energia. Os bairros abrangidos por esta parada programada são Tancredo Neves, São Lucas 1 e 2, Zumbi dos Palmares 1 e 2, Conjunto Castanheira, São José 3, Condomínio Life Castanheira, Nova Conquista, Novo Reiro, Grande Vitória, Nova Floresta, Cidade do Leste, Comunidade de Deus, Gilberto Mestrinho, João Paulo, Jorge Teixeira 1, 2, 3 e 4, Brasileirinho, Cidade Alta, Pro-Urbis, Viver Melhor 3, Monte Sião, Santa Inês, Nova Vitória, Bairro Novo, Nossa Senhora de Fátima, Amazonino Mendes 1, Mutirão, Novo Aleixo,
Núcleos 16, 21, 22, 23 e 24 da Cidade Nova. Conjunto Amadeu Botelho, Conjunto Vila Rica, São José dos Campos, Águas Claras, Parque das Garças, Nossa Senhora de Fátima 2, Braga Mendes, Cidade de Deus 1 e 2, Gustavo Nascimento, Paz em Dia 1 e 2, Alfredo Nascimento 1 e 2, Valparaíso, Viver Melhor 2, Vila Nova, Conjunto Benhur, Conjunto Vila Nova e Aliança com Deus. 6h21 em Manaus. Um documento da Polícia Federal que relata itens apreendidos durante a Operação Sangria deflagrada em Manaus no último dia 30 aponta que foi encontrada uma folha de anotações da mesa do gabinete do governador Wilson Lima, alvo das investigações, na qual consta uma lista com nomes de 8 deputados estaduais do Amazonas, ao lado de uma anotação, 5%. A investigação aponta supostas fraudes e desvio de dinheiro na compra de respiradores para atender casos de Covid-19 no estado, que já registra mais de 2.800 mortes pela doença até esta sexta-feira. E o governador Wilson Lima afirma que anotações divulgadas pela imprensa como parte de uma operação da Polícia Federal não contém absolutamente nada que indique quaisquer ilícitos. Segundo o governador, são anotações avulsas e sem conexão que nem de longe indicam atos não republicanos. Desta forma, ele repudia qualquer tentativa de relacioná-las a condutas ilegais e envolver nomes de parlamentares. Ao contrário do que possa sugerir material divulgado em meio de comunicação, afirmou que não há sequer menção de valores, pagamentos ou quaisquer benefícios de naturezas diversas. O Tribunal de Contas do Amazonas emitiu uma nota técnica nesta sexta-feira afirmando que mais de 12 mil servidores públicos municipais receberam 8,9 milhões de reais do auxílio emergencial e já são alvo de investigação no âmbito federal. Os números são fruto de um cruzamento de dados realizado pela Controladoria Geral da União, Seção Amazonas, CGU-AM, baseado nos números fornecidos pelo TCE-AM no mês passado. O Amazonas registrou mais de 1.007 casos confirmados do novo coronavírus nesta sexta-feira e com isso subiu para 74.537 o total de infectados, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde, a FVS-AM. O boletim atual aponta que mais de 25 óbitos foram confirmados para a Covid-19, elevando para 2.887 o total de mortes pela doença no estado. Conforme o boletim, 60.743 pessoas já se recuperaram da doença no Amazonas. Outros 10.907 que testaram positivo para o novo coronavírus estão internadas ou em isolamento domiciliar. Até a última quinta-feira, o governo do Amazonas havia realizado 163.628 testes da Covid-19, entre rápidos e moleculares. Polícia. Policiais militares do 8º Batalhão de Polícia Militar do município de Tabatinga detiveram na manhã desta sexta-feira 2 homens de 21 e 30 anos de nacionalidade colombiana por tráfico de drogas no interior do Amazonas. Por volta das 5h30, um policial apaisana identificou movimentação suspeita de alguns indivíduos no início do bairro Comara, localizado à margem esquerda do Rio Solimões, e efetuou denúncia ao 8º BPM solicitando apoio às guarnições do batalhão. A equipe se dirigiu ao local informada e confirmou as informações repassadas ao avistar um homem em atitude suspeita que fugiu para uma área de mata de difícil acesso ao perceber a aproximação dos policiais. Durante buscas pelos suspeitos, as guarnições encontraram sacas pretas de fibra que continham 95 tabletes de substância entorpecente, supostamente maconha, pesando 110 quilos, mais 715 gramas de outra substância entorpecente não identificada. Os policiais estavam levando o material apreendido para as viaturas quando perceberam a presença de 2 homens em atitude suspeita nas proximidades do local, onde o material ilícito havia sido abandonado. Os suspeitos foram abordados, sendo um deles identificado como o indivíduo que havia fugido no primeiro momento da ação. Com eles foi apreendida uma motocicleta Yamaha, modelo ZTZ, XZTZ 250 e placa GYB44F. Na manhã desta sexta-feira, a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, sob o comando da Delegada-Geral Emília Ferraz e coordenação do delegado Paulo Martins, titular da especializada, prendeu Ítalo Souza da Silva, de 23 anos, também conhecido como TH, e Pedro Francisco da Silva, de 37, pelo crime de homicídio ocorrido no dia 26 de julho deste ano, que teve como vítima Luan Brito Araújo, sem idade revelada. De acordo com o delegado Paulo Martins, a prisão dos indivíduos ocorreu no ramal Nova Jerusalém, quilômetro 45 da rodovia AM 010, zona rural de Manaus.
Segundo a autoridade policial, Ítalo confessou o crime, informou que Pedro também participou do ato e que a motivação do crime foi uma dívida de drogas que a vítima tinha com ele. Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária detiveram na manhã desta sexta-feira um homem de 19 anos por roubo a um ônibus coletivo do ramal do Brasileirinho, na zona leste de Manaus. A equipe recebeu a denúncia via linha direta de um morador do local. O denunciante informou que 2 homens teriam se escondido na área de mata após assaltar um ônibus da linha 066 no quilômetro 3. Ao chegar, os policiais realizaram incursão na área verde sem sucesso no primeiro momento. Uma testemunha que estava no coletivo informou que conhecia um dos envolvidos e que havia visto o homem em uma residência próxima. Os policiais foram ao local e, após o cerco, detiveram o envolvido. Com ele foram encontrados 2 aparelhos celulares. Segundo o suspeito, era produto que havia roubado junto com seu compasso utilizando uma arma branca. Ele ainda contou que o outro suspeito fugiu pela mata ao avistar a equipe. 6h30 em Manaus. Policiais civis da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente DEPCA cumpriram nesta sexta-feira, por volta das 6 horas, mandado de prisão em nome do pastor evangélico Hérido dos Santos Martins, de 43 anos, por estupro de vulnerável. O homem atuava em uma igreja no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus, e ao longo de 2019 abusou sexualmente de uma criança de 9 anos e de uma adolescente de 13 anos. Ambas eram filhas de pessoas que frequentavam o templo religioso em que o infrator congregava. Sob o comando da delegada-geral Emília Ferraz e coordenação da delegada Joyce Coelho, titulada especializada, a prisão do infrator ocorreu na residência dele, no conjunto Braga Mendes, bairro Cidade Nova, zona norte da cidade. As investigações em torno do caso iniciaram em maio deste ano, após os pais das vítimas tomarem conhecimento dos abusos e formalizarem a denúncia. Loteria. E vamos começar pela quina, concurso de número 5.304, que acumulou. Não houve acertador na faixa principal. Estimativa de prêmio para o próximo concurso no dia 4, hoje, portanto, sábado, 5.100.000 reais, de acordo com a Caixa Econômica Federal. A quadra da quina teve 62 apostas ganhadoras com premiação individual de R$8.932,92. O terno teve 5.741 apostas ganhadoras com premiação individual de R$145,06. E o Duque teve 149.391 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$3,06. Atenção para as dezenas do concurso de número 5.304 da quina. Anote: dezenas 07, 08, 42, 46 e 56. Vamos repetir as dezenas do concurso 5.304 da quina, sorteadas ontem à noite lá em São Paulo, capital. Dezenas 07 e 08, 42 e 46 e, fechando o jogo, dezenas 56. O assunto agora é Lotomania, concurso 2088. 20 números acertados, o prêmio principal acumulou, não houve acertador. Estimativa de prêmio para o próximo concurso no dia 7, de acordo com a Caixa Econômica Federal, R$5.600.000 reais. Com 19 números acertados, foram 7 apostas ganhadoras, o prêmio R$47.129,30. 18 números acertados, 73 apostas ganhadoras, o prêmio R$2.824,53. 17 números acertados, foram 797 apostas ganhadoras, o prêmio R$258,70. 16 números acertados, foram 4.752 apostas, o prêmio R$43,39. 15 números acertados, 21.011 apostas ganhadoras, o prêmio R$9,81. E o azarão não deu sorte, aquele camarada que não acerta nenhuma dezena e ainda ganha. 0 acerto, não houve acertador. Vamos então à dezena da Lotomania, concurso 2088. Anote: dezenas 02, 04, 11, 12, 14, 15, 26, 28, 31, 38, 39, 43, 53, 67, 69, 70, 75, 82, 87 e 94. E
E o assunto agora é Loto Fácil em seu concurso de número 1988. 15 acertos, 8 apostas ganhadoras. Cada uma delas recebe R$306.986,59. Os ganhadores são de Belo Horizonte, Minas Gerais, 2 apostas de lá. Mariana, Minas Gerais, Planalto da Serra, Mato Grosso, Belém, no Pará, Franca, Santo André e São José do Rio Preto, lá em São Paulo. Com 14 acertos, foram 713 apostas ganhadoras. O prêmio, R$1.514,04. 3 acertos, 28.790 apostas ganhadoras. O prêmio, R$25. 12 acertos, 223.867 apostas ganhadoras. O prêmio fixo, R$10. E com 11 acertos, 1.068.803 apostas ganhadoras. O prêmio também fixo, R$5. Atenção para as dezenas do concurso 1988 da Loto Fácil. Anote: dezenas 02, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23 e 24. Vamos repetir rapidinho para você conferir. Dezenas 02, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23 e 24. E o concurso 2.276 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 27 milhões para quem acertar as 6 dezenas hoje. O sorteio acontece às 20 horas deste sábado pelo horário de Brasília, no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. 27 milhões é o prêmio de hoje. 6h38. Esportes. O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse nesta sexta-feira que é improvável que os grandes prêmios de Fórmula 1 do Brasil e dos Estados Unidos, agendados para outubro e novembro, respectivamente, sejam realizados devido à pandemia do novo coronavírus. Em entrevista à BBC, o austríaco falou sobre o teor de sua conversa com o presidente e diretor executivo da Fórmula 1 americano, Chase Carey. Após exibir gratuitamente o jogo contra o Boa Vista na quarta-feira, o Flamengo anunciou nesta sexta-feira que vai cobrar R$10 por transmissão da partida contra o Volta Redonda, amanhã domingo, pela semifinal da Taça Rio. Para quem está fora do Brasil, a cobrança será de $8 ou cerca de R$42. O atacante Douglas Costa pode ter uma nova casa na temporada 2020-2021. Segundo informações do canal Rai, o brasileiro e o meia Adrien Rabiot seriam incluídos pela Juventus em uma troca com o Barcelona, que levaria o atacante Antoine Griezmann para o futebol italiano. Não bastasse a queda de braço com a Globo, os bastidores do Flamengo contaram com o interesse de gigantes da Europa em Jorge Jesus. E há novidades em relação aos clubes envolvidos. Segundo Vitor Pinto, chefe de redação do Jornal Record, o Barcelona estaria estudando a contratação do técnico rubro-negro. Além disso, o Benfica, de acordo com o jornalista, ainda o tem no radar. E o Flamengo teve um importante desfalque na vitória sobre o Boa Vista. O atacante Gabigol sentiu um desconforto muscular e foi poupado do confronto no Maracanã. O jogador iniciou imediatamente o tratamento visando a recuperação para a semifinal da Taça Rio neste domingo. De acordo com o departamento médico, Gabigol não será problema para a partida. E o Cruzeiro lançou na manhã desta sexta-feira a chamada Operação FIFA, uma iniciativa que permitirá aos torcedores ajudar o clube com qualquer quantia em dinheiro. O nosso alô para os nossos ouvintes do Tupinambá e o Mafra lá na Curió, o Laurindo Salvador, o nosso bom dia, o Mário Jofre, que é primo do professor Ricardo, lá no Corocoró, no Parintins, a dona Nozinha em Codajás, o Hélio, o Kumaru e a Ione, que estão aqui em Manaus, e o seu filho, o Kennedy, lá em Anori, e também o Mota e a dona Magnólia no bairro de Petrópolis. A todos os nossos ouvintes aqui na capital, no interior, em todo o Brasil, o nosso muito obrigado pela audiência. Vamos às últimas notícias do Jornal da Manhã. Últimas notícias. O dólar caiu ante o real nesta sexta-feira, com a moeda brasileira entre os destaques globais após dados positivos da China fortalecerem esperanças de recuperação da demanda da segunda maior economia do mundo e maior parceiro comercial do Brasil. O dólar à vista fechou em queda de 0,55% a R$5,3205 na venda.
O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, B3, fechou em alta nesta sexta-feira, com os mercados sendo pautados pela cautela diante de preocupações relacionadas ao coronavírus e em sessão sem a referência das bolsas de Wall Street, que não abrem por feriado nos Estados Unidos. O Ibovespa subiu 0,55% a 96.794 pontos. Com a expectativa de ser votado na próxima semana pela Câmara dos Deputados, o relatório da medida provisória 925 de socorro ao setor aéreo sofre com pressões por alterações vindas do governo, parte dela da Caixa Econômica Federal. Segundo a instituição, o texto atual tem o potencial de impactar em 1,4 bilhão o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. A Caixa Econômica Federal acredita neste sábado, hoje, portanto, o auxílio emergencial a mais 6,5 milhões de beneficiários, todos fora do programa Bolsa Família. A redução a zero do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, cobrado em operações de crédito, foi estendida por 90 dias. Concedida no início de abril para aliviar o crédito a pessoas físicas e empresas afetadas pela pandemia do novo coronavírus, a redução acabaria ontem. Com a medida, o IOF continua zerado até o dia 2 de outubro. 6h45. A produção da indústria elétrica e eletrônica em maio cresceu mais que o dobro do volume produzido pela indústria como um todo. Cresceu expressivos 15,6% em relação a abril, enquanto a indústria em geral avançou 7% na mesma base de comparação, segundo a pesquisa mensal da indústria divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, ABINI, este desempenho positivo do setor ocorre após 3 quedas consecutivas. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, lançará na próxima quinta-feira, dia 9, uma pesquisa para mensurar os impactos da pandemia do novo coronavírus sobre as empresas brasileiras. A pesquisa Covid-19 nas empresas, ainda em caráter experimental, está sendo realizada por telefone para avaliar a incidência e o grau de intensidade dos impactos da pandemia no performance ou na performance empresarial. O objetivo é que os primeiros resultados sejam publicados no dia 16 de julho. As divulgações serão quinzenais. A Secretaria da Receita Federal e o Ministério da Cidadania firmaram um convênio para viabilizar a troca de informações e operacionalização de ações de caráter preventivo e repressivo a fraudes relacionadas ao auxílio emergencial. O extrato do convênio está publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Segundo a publicação, o convênio inclui o compartilhamento de informações de bases de dados necessárias à verificação dos requisitos para a concessão do auxílio emergencial. E o consumo de combustíveis teve uma retração de 23,8% em maio, ante o mesmo mês de 2019, de acordo com dados publicados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, e compilados pela União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a Única. Na comparação com os registros de abril, em contrapartida, o volume consumido no mês registrou uma alta de 8,14%, com 3,38 bilhões de litros usados pela frota de veículos leves, informou a Única em comunicado divulgado nesta sexta-feira. No acumulado de janeiro a maio, a queda foi de 12,7%, na comparação interanual com o consumo de combustíveis do mercado nacional, atingindo 19,07 bilhões de litros. 6h47. O governo federal publicou um decreto autorizando o Instituto Nacional do Seguro Social e INSS a pagar antecipações de auxílios doença e do benefício de prestação continuada, o BPC. A medida publicada em sessão extra do Diário Oficial da União, da última quinta-feira, determina que as antecipações serão pagas até o dia 31 de outubro. A lei número 13.982, que trata da autorização para antecipar o pagamento, estabeleceu o prazo de 3 meses a partir de abril para o pagamento de um salário mínimo por mês para beneficiários do BPC e do auxílio doença. A prorrogação publicada ontem tem por objetivo evitar a aglomeração de pessoas para atendimento presencial nas agências do INSS em razão da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. A flexibilização do isolamento social em diversas cidades brasileiras em junho, cerca de 1,1 milhão de pessoas que estavam afastadas do trabalho por causa da pandemia do novo coronavírus podem ter retornado a seus postos de trabalho em apenas uma semana.
É o que aponta um levantamento divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. De acordo com o estudo, na segunda semana de junho havia no país 12,4 milhões de pessoas afastadas do trabalho por causa da pandemia do coronavírus. E o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, afirmou que apoia a Operação Lava Jato e disse defender a ampla e restrita investigação dos fatos sempre que houver questionamentos envolvendo agentes em recursos públicos. Nesta sexta-feira, a Polícia Federal realizou nova fase da Operação Lava Jato e cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao senador e ex-governador de São Paulo, José Serra, do PSDB de São Paulo. De acordo com a PNAD Covid semanal divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 83,5 milhões de pessoas constituíam a população ocupada do país na semana de 7 a 13 de junho. O resultado estimado mostra estabilidade em relação à semana anterior, de 83,7 milhões de pessoas ocupadas, e em relação à semana de 3 a 9 de maio, de 83,9 milhões de pessoas. Do total encontrado, 8,5 milhões ou 12,5% dos ocupados trabalham remotamente. Esse contingente ficou estatisticamente estável em relação à semana anterior, de 8 a 9 milhões ou de 13,12%. E também em relação à semana de 3 a 9 de maio, de 8,6 milhões ou 13,4%. A PNAD contínua é uma versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, feita em parceria com o Ministério da Saúde, com o objetivo de quantificar as pessoas com sintomas da Covid-19 e os impactos da pandemia no mercado de trabalho. O nível de ocupação na semana de 7 a 13 de junho foi de 49%, permanecendo estável em relação à semana anterior, de 49,3%, e frente à semana de 3 a 9% de maio, de 49,4%. O Brasil bateu a marca de 1,5 milhão de casos confirmados acumulados desde o início da pandemia de Covid-19. O número foi divulgado na atualização diária do Ministério da Saúde. Com 42.223 novos casos, o total chegou ontem a 1.539.081, um aumento de 2,8% em relação a ontem, quando eram contabilizados 1.496.858 casos. O balanço também registrou 1.290 novas mortes nas últimas 24 horas, chegando ao total de 63.174. O esforço dos cientistas para desenvolver uma vacina contra a Covid não tem precedentes na história. É uma corrida no mundo todo. 2 vacinas consideradas mais promissoras vão ser testadas aqui no Brasil. A vacina é a chave para aquele tempo diante da pandemia e, nesse ponto, a ciência está avançando no calendário em uma velocidade nunca vista antes. Leonardo Vilar, ator de 96 anos, morreu na manhã desta sexta-feira em São Paulo, vítima de uma parada cardíaca. A informação foi confirmada pelos familiares dele. Ele foi internado na UTI na última quinta-feira, depois de não se sentir bem na noite anterior. O corpo do ator será cremado conforme desejo dele e não haverá velório por conta da pandemia da Covid-19. Nascido em Piracicaba, no interior de São Paulo, em 1923, ele ganhou notoriedade ao interpretar o personagem Zé do Burro, protagonista do filme O Pagador de Promessas, em 1962. Manchetes dos jornais locais que chegam à redação do Jornal da Manhã, começando pelo centenário Jornal do Comércio, que estampa: restrição ao crédito frustra a volta das pequenas e médias empresas. A crítica: Corona Voucher, servidores municipais, auxílio irregular para mais de 12 mil no Amazonas. Participaram desta edição reportagem de J. e Alberto Zegdeg. A técnica foi de Hernani Sampaio. A apresentação de Eduardo Silva. Nota de falecimento. Morreu no início da madrugada de hoje no Hospital de Medicina Tropical de Manaus, aos 83 anos de idade, o ex-prefeito de Iranduba, Lerson Abes Fará. Ele deixa viúva a professora aposentada Jaziva Fernandes Fará e os filhos Laercinho, Israel, Gladys, Geís e o jornalista Jó Fará. Lerson Fará governou Iranduba entre 1990 e 1992. O sepultamento será no cemitério Recanto da Paz, na rodovia Manuel Urbano, em horário ainda a ser definido pelos familiares. A Rádio Difusora do Amazonas noticiou com pesar o falecimento do senhor Laerson Abes Fará. Difusora FM.